Para entender o impacto deste movimento e o que está acontecendo nos Estados Unidos, a independência do Federal Reserve, como o mercado reage a tudo isso, eu converso agora com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do BS aqui no Brasil e colunista do Money. Solange, boa tarde. Que confusão! Por onde começamos analisando esta história? Solange, muito boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? De fato, é confuso, né? Porque o Fed é visto como uma instituição inabalável, né? Dos bancos centrais com maior credibilidade, que no final das contas influencia bancos centrais do mundo inteiro, né? E esse questionamento sobre a autonomia do Fed, acho que traz implicações muito relevantes para a curva de juros americanas e que no final reverbera para outras curvas de juros. Então, se existir uma pressão muito forte para o Fed não só tolerar uma inflação mais alta e cair mais rapidamente os juros, mas também voltar a atuar no mercado de títulos, né? Porque existe um debate muito grande sobre a possibilidade do Fed voltar a comprar títulos longos, né, de forma a diminuir a taxa de juros de médio e longo prazo. O efeito no mercado pode ser um efeito contraproducente, porque o mercado vai começar a esperar uma inflação maior e, no final das contas, a taxa de médio e longo prazo pode subir mais ainda, né, no meio de uma incerteza também fiscal. Então, pressionar a instituição monetária a aceitar uma inflação mais alta ou financiar o Tesouro Americano pode acabar levando a uma desaceleração maior da economia via taxa de médio e longo prazo mais pressionada e uma inflação mais alta, né? Isso sem contar na perda de valor do dólar, porque se a instituição Banco Central perde credibilidade, isso também enfraquece a moeda. A tua leitura sobre institucionalmente o que a gente viu nas últimas horas é uma tentativa de pressão, é uma tentativa de corroer o poder e a independência do Federal Reserve? Qual que é o teu entendimento do ponto de vista institucional do que está acontecendo? Eu acho que o objetivo principal não é corroer a credibilidade do Fed, porque, como eu disse, isso é muito contraproducente. Mas é ter, sim, uma equipe mais afinada nos objetivos, que no fim leva à corrosão do Fed, mas o objetivo principal na minha opinião, é trabalhar talvez com uma inflação mais alta, né, com um mecanismo de controle maior sobre a curva de juros, mas que no final pode ter resultados muito ruins. Então, acho que é mais gerar mais PIB com um pouquinho mais de inflação, tentar segurar os juros. Esses experimentos que, como a Thaís falou, não deu certo na Turquia, não deu certo no Brasil, não deu certo em nenhum país emergente, e quando é tentado em países desenvolvidos, também tem resultados ruins, né? Lembrando que a gente viveu um estresse também na Inglaterra, né, com a questão da curva de juros, né, aí no caso o governo não querendo fazer ajuste fiscal. Quando acontece em país desenvolvido, o resultado também é muito parecido com as experiências de nós emergentes. E nesse experimento que eventualmente a gente pode estar vivendo, Solange, o enfraquecimento do dólar coincide com uma das premissas da política econômica de Donald Trump, ter um dólar um pouco mais fraco, supostamente para dar mais competitividade àquela economia. Te parece fazer sentido esta correlação entre esses dois assuntos? Um dólar mais fraco, de fato, pode ajudar, de alguma maneira, a atividade doméstica? Olha, eu acho que o dólar mais fraco ajuda, claro, as exportações americanas, isso não tem dúvida nenhuma. Mas os Estados Unidos têm o chamado privilégio exuberante de ter uma moeda que é o ativo mais seguro do mundo, né? Chamado safe haven, né? A moeda que todo mundo quer ter como segurança. E isso traz um benefício para os Estados Unidos enorme. Ele consegue conviver com um déficit de conta corrente sem ter um movimento de aversão ao risco, ele consegue se financiar de uma forma mais barata. Então, se o dólar se enfraquecer
rapidamente perder muito valor, os Estados Unidos perder esse privilégio, aí sim a economia vai precisar desacelerar muito para que eles consigam conviver com o financiamento doméstico e não precisar tanto do financiamento externo. Então, o enfraquecimento do dólar pode ser um objetivo no sentido de quero tornar meu déficit de conta corrente menor, mas se exagerado, se for por conta da falta de credibilidade do Fed, se for por conta de fuga de ativos, né, por questões institucionais, gera uma crise. Então, não deveria ser um objetivo central, né, apesar de poder ser favorável no curto prazo. Né? E fora isso, a gente também não pode esquecer que os Estados Unidos têm grande parte da cesta da inflação, né, do índice de inflação, é importado. Então, se você tem uma desvalorização do câmbio, vai ter mais inflação também. Olha, que interessante, Né? é Então, verdade. no final das contas, parece que o objetivo vai levar, né, o objetivo de se tornar mais competitivo, de diminuir o déficit conta corrente, pode levar uma economia com um equilíbrio de mais inflação, menos crescimento, talvez até uma desaceleração mais acentuada da atividade. E no final, os juros de mercado vão ser mais altos, né? Porque o Banco Central e o governo não controlam o prêmio de risco que os investidores demandam para carregar título americano. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora. Esse deveria ser o lema lá na Casa Branca. E para a gente terminar, Solange, diante de toda essa nuvem de fumaça que a gente está discutindo, que tem menos de 24 horas, né, falando especificamente de Lisa Cook, porque os ataques ao FED são mais antigos, te parece que muda alguma coisa, dado o preço de hoje, o que a gente sabe hoje, muda alguma coisa para a próxima reunião do FED? O corte de juro continua sendo a hipótese mais provável? Acho que não muda nada, porque muito provavelmente ela vai estar votando em setembro. Eu acho que esse caso vai ser judicializado. E, na verdade, o Powell já indicou, né, na sexta-feira passada, uma propensão maior a cortar em setembro. Agora, de lá para depois de setembro em diante, sim, se ela sair e tiver uma nomeação do Trump a tempo de ser aprovada no Senado para a próxima reunião, junto com a nomeação que ele já fez do Stephen Miller, então você já vai ter três de 7 membros do board indicados pelo Trump. Eu acho que e o mercado especula que ao longo do tempo possa haver mais pedidos de demissão. Então, pode mudar, sim, a trajetória do Fed Fund, né, da taxa de juros, eu diria assim, para os próximos 12 meses, né, que não era uma coisa que o mercado esperava, esse tipo de correção. Agora, de novo, o que vai importar é a taxa de longo prazo. E hoje a curva americana tem uma inclinação, se você pegar a diferença entre a taxa de 30 anos e a taxa de 5 anos, ou de 30 anos com a taxa de 2 anos, é uma das maiores inclinações desde a pandemia. Então, pode ser que o governo fique satisfeito com mais corte de juros, mas no final das contas, as condições financeiras para crédito, para o setor imobiliário, que é o grande debate nos Estados Unidos, vão estar apertadas. Interessantíssimo. Solange Suror, diretora de macroeconomia do BS aqui no Brasil, colunista do Money. Solange, obrigado, como sempre, pela conversa tão interessante e que bom tê-la aqui nesse momento de tanta nuvem no nosso radar. Obrigado, boa tarde. Obrigada e boa tarde. Até logo.